O que a Janaína falou ali, por favor. Fernandinha tá enrolando pra não falar sobre a derrota do Botafogo. A gente tem que falar sobre a vitória do Fluminense. Perfeito, Benê. Né, Pedrosa? Estreia do Zubeldia. O Fluminense venceu o Botafogo. Não foi o Botafogo que perdeu para o Fluminense. Gol do Cano e gol do Lima. Parabéns. Adora ressurgir com pessoas, o Fogão. Do Vasco também é assim, não é? Um pouquinho? O quê? Agora? O que eu falei aqui na semana passada, Benê? É isso. Abre o olho. Abre o olho. Toma. Quem é o quê, garoto? Abre o olho que o trem tá chegando. Pedrosa, o que é mais fácil? Cadê a música do O Vasco chegar no Botafogo ou o Botafogo chegar no Flamengo? É só olhar a matemática. É a matemática, tabela. Tabela, abre a tabela do Brasileirão que você vai saber. A minha diferença é menor pra ele do que pra tu. Pede pra a sua produção colocar a tabela do Briguem, Brasileirão. Eu tenho 40 pontos, você tem 30. Briguem, Tem briguem. quantos pontos? 50 E 1. Corre atrás, hein? é matemática. Não, eu não Se sou botar mais- bola jogada, Aí esquece. Tu sabe que isso muda rapidinho no futebol, né, Pedrosa? por Dois enquanto tá palitos. tranquilo. 7 jogos já, velho. Olha aí, o Fluminense venceu o Botafogo, quebrou um jejum, gente, de 3 anos. 3 anos que o Fluminense não vencia o Botafogo. No Carioca, no Brasil, em tudo. Em tudo. Aí ele foi lá e quebrou esse tabu. Toma! O Flávio Nick tava lá no Maraca ontem e conta pra gente como foi. Fala, Flavinho. Luiz Zubeldia chegou na sexta-feira e no domingo já estava lá na beira do campo comandando o Fluminense. O técnico argentino viu o Botafogo começar melhor, ameaçando com Cris Ramos de cabeça. Depois da sobra de bola, Nilton arriscou de longe e acertou o travessão. Botafogo seguia tendo as melhores chances, mas não aproveitava. Vitinho ficou cara a cara com Fábio, que salvou o Fluminense. Até o primeiro gol, um jogo equilibrado e depois Fluminense faz um gol onde defendemos muito mal e perdemos como acontece, como já aconteceu, perdemos confiança no jogo, não somos fortes nos duelos, tivemos controle na segunda etapa sem perigo e depois outro segundo gol onde falta um pouco de força nos duelos, contundência, não sei como se diz em português. Na primeira oportunidade clara que teve, o Flu não desperdiçou. A defesa alvinegra vacilou e a bola sobrou para o Cano colocar para dentro. O atacante voltou a ser titular com a chegada do técnico compatriota. Botafogo quase empatou logo depois do gol do Cano. Vitinho rolou para o Savarino, que teve o chute desviado por Freitas. No segundo tempo, foi o Fluminense que chegou primeiro com perigo. Serna bateu colocado e o Léo Link espalmou. O jogo esfriou e só voltou a ter emoção quando o Cuiabano chutou cruzado. Até que aos 43 minutos, Lima recebeu na área. Ele teve frieza e categoria para bater no canto do Léo Link e fechar o placar com vitória tricolor no Maracanã na estreia do Zubeldia. Pero el trabajo de Renato junto a su comisión era muy bueno. Infelizmente él no siguió y bueno, nosotros por supuesto quisimos hacernos cargo inmediatamente para poder estar en el clásico, con todos los riesgos que eso significaba, ¿no? Yo confío en que el equipo, los jugadores pueden seguir haciendo un buen trabajo, crescendo. O Fluminense quebra o tabu de mais de 3 anos sem vencer o Botafogo. O time tricolor interrompe a sequência de 8 vitórias seguidas do Alvinegro no Clássico Vovô. Sempre vencer clássico, né, é especial, né, independente do que vinha acontecendo nos jogos passados. Né. O Thiago Silva falou muito bem, né, sobre a gente se portar tão bem num clássico depois de uma eliminação. Né, e nossa equipe estava muito bem hoje, tanto mental e
tanto jogando um bom futebol. E foi com o pé direito que Zubeldia deu os primeiros passos como técnico do Fluminense. Bom, vamos respeitar aqui o vencedor e vamos falar primeiro do Fluminense, o Lucas Pedrosa. O Zubeldia fez uma boa estreia, né? Claro, eu acho que ele foi malandro. Ele foi malandro em duas situações. Quais? Ele repetiu o time que o Renato estava utilizando praticamente, só que justamente a peça que faltava de efetividade para o Fluminense, ele colocou em campo. Germancano. Que era o Cano. Ah, pô, o Pedrosa está falando isso porque o Cano meteu gol. Não, eu tô falando isso desde o momento que o Fluminense perdeu pro Lanús lá no jogo da primeira fase, do primeiro jogo da Copa Sul-Americana. E eu falei, entraria com o Germancano desde o início. O Everaldo é um jogador que contribui em diagonal, contribui em dinâmica, contribui no pivô. A gente falou isso no Maracanã. Quem faz gol é o Cano. Quem faz gol é o Cano. Tanto é que um tem 8 gols e o outro chegou a 20. Então, assim, o que o Zubeldia fez vou manter a minha estrutura e vou colocar quem vai botar a bola na rede. E foi assim que o Fluminense ganhou a partida. É claro que a gente também tem que dar moral pro Martinelli, que é um monstro. Eu sou muito fã do Martinelli. Ele é um volante completo dentro do futebol brasileiro. Eu não consigo imaginar o motivo da torcida do Fluminense, ou melhor, uma parte da torcida do Fluminense, pegar no pé desse moleque. É impressionante o que ele joga de futebol. O Hércules é outro também, cara, que é muito importante. E aí você teve um jogo melhor do Serna ontem, do Canóbio, e depois o Lima entrou para poder fazer o segundo gol. Um bonito gol, inclusive, desse jogador que tinha muita confiança do Diniz, jogou com o Renato com frequência, mas depois caiu de rendimento e saiu do time. Então eu acho o seguinte, o Zubeldia, ele teve uma estreia em que a estrela dele brilhou, porque ele fez uma coisa que a torcida do Fluminense já pedia desde do último jogo, e principalmente quem enxerga o Fluminense também imaginava, que era alguém para meter a bola na rede, que estava faltando pro Fluminense. E aí, pelo lado do fogão, minha gente... Falar isso, tu viu a entrevista do Cano falando sobre o Zubeldia? Não falando vi. Porque assim, para quem não sabe, para contextualizar, o Zubeldia era auxiliar quando o Cano foi lançado lá no Lanús. Sim. Ou seja, o Zubeldia passou pelo processo dele, enfim, até ele chegar ao profissional. E aí o Cano falou que foi coisa de Deus, o Zubeldia voltar a trabalhar com ele. Eu nunca vi o Cano falando tanto. Exatamente. Então, assim, você pôde ver uma sinceridade absurda ali no Cano. Não que ele tinha algo contra o Renato, mas que ele ficou muito feliz com a chegada do Zubeldia. Então, só esse ponto aí, só para contextualizar, porque muita gente não sabe. Ele fala isso na descida do primeiro tempo do Play, né? A entrevista que ele deu. Agora, em relação ao Botafogo, mais uma vez com muitos desfalques, né? Pantaleão fora, o Barbosa fora, e aí a gente está falando de uma dupla impecável, né? Eu acho que um dos grandes destaques do Botafogo aí, que é o Pantaleão e é o Barbosa, o Pantaleão que teve um custo baixíssimo, ou zero para o Botafogo, e na minha opinião é a melhor contratação aí se a gente pensar no custo-benefício, e até a contratação mesmo, se a gente olhar nessa temporada de efetividade, o Montoro também, mas o Pantaleão, ele vem para resolver um problema que estava muito crônico defensivamente para o Botafogo. E aí perdeu os dois, colocou o Gabriel Bahia, que é um garoto que está chegando, veio do Volta Redonda, e o David Ricardo, que é um menino que já fez outros jogos, tem até muita qualidade, mas você vai ter que começar a editar ali um entrosamento. O Vitinho, que é um cara que defensivamente é muito impecável, ontem não fez uma boa partida, acontece, ontem ele não jogou bem. E o Botafogo também começou com o Marçal e o Cuiabano aberto lá pela esquerda, que é uma boa opção. Eu falei aqui, como é que pode, no futebol, sempre foi assim, é uma máxima, você ter peças desequilibrantes, jogadores que vão entrar e vão desequilibrar uma partida, às vezes até uma boa partida, mas que fica naquele arroz com feijão, o troço não anda. O Gregory foi nessa temporada muitas vezes esse cara e o Igor Jesus também. E eu tenho um terceiro elemento, que é o Cuiabano. Foi esse fator no último jogo, fez o gol contra o Grêmio e mais uma vez fez uma boa partida, mas não foi o suficiente para um Botafogo muito remendado, o Vene Casagrande. Fernandinha, time nenhum no mundo vai conseguir manter o mesmo nível de futebol perdendo essa quantidade de falcos que o Botafogo perdeu. Você pode botar qualquer time no mundo, seja o Real Madrid, seja o Flamengo, seja o Palmeiras no futebol brasileiro. Então é óbvio que o Botafogo ia sentir a ausência desses atletas. E os atletas que estão ali não estão fazendo uma grande partida, uma grande temporada. Por exemplo, o Marlon Freitas, eu acho que o Gregory era uma parceria ideal dele e ele está sentindo falta do Gregory e até o momento o Danilo não aconteceu, o Nilton até fez... Tá machucado, Tá né? machucado, o Nilton também até fez uma boa partida, mas assim,
tecnicamente falando, está muito abaixo desses jogadores que eu acabei de mencionar. Então não tem como. Eu não sou um cara que vivo elogiando o Ancelotinho, mas eu acho que dessa vez ele não tem grande culpa na derrota do Botafogo. Pelo contrário, repito, o Botafogo sofreu bastante e vai sofrer na ausência desses jogadores. Estamos falando de jogadores que fazem a diferença. E os que estão lá não estão fazendo a diferença porque não vivem o seu melhor momento. O próprio Vitinho, que você mencionou aí, que é um cara que eu sempre elogio aqui, de fato, ontem não fez um grande jogo. E tá tudo bem. Nem o Messi vai jogar bem em todas as partidas, não vai ser o Vitinho que vai jogar bem todas as partidas. Ele falha um pouco ali no gol, bate cabeça com o David, e ele também perdeu gols, né? Mas aí todo torcedor já sabe que ele não é efetivo na questão ofensiva ali, em finalização. Mas defensivamente ele é muito bom. Mas ontem não fez uma boa partida. E aí chama muita atenção, porque ali acaba sendo um ponto de refúgio, né? Defensivo. Quando o cara não tá bem, o negócio fica mais latente. E aí também a gente... Mas entra nesse contexto. Claro que entra. Entra nesse contexto da ausência dos outros jogadores também. O coletivo. Obviamente. Porque assim, individualmente falando, um jogador vai bem, quando o coletivo também vai bem. Óbvio, né? A gente, quando tem alguns jogadores que podem fazer a diferença, estamos falando de craques. Mas eu acho que o Vitinho entra nesse contexto. Quando ele não tem um parceiro ideal ao lado dele, no time, ele vai cair de produção, faz parte. Por exemplo, ele costuma atuar com uma dupla de zaga que a gente sabe que é a dupla de zaga ideal. Agora ele tinha uma outra dupla de zaga. Como que é a cobertura? Isso faz parte também. Tanto que no gol ele bate cabeça com o David. Perfeito, exatamente. Eu acho que é muito por conta de entrosamento também. Com certeza Cara, o Botafogo esse ano, ele é uma equipe que, pra mim... Deixa eu fazer uma pergunta antes de tu falar. É que teve um negócio de que o ano só começa em abril, não tinha? Mas quando é que acaba? É dezembro mesmo? Eu não sei. Tem como acabar Tá logo? precisando acabar antes. Peraí, se começou em abril, será que não pode terminar em novembro? Então, o que negócio Como é que é? Vê pra mim esse que negocinho não aí. pode acabar antes, Fernanda, porque o Botafogo tem que se classificar pra Libertadores. Porque Copa do se não Brasil, se não. classificar, fica fora da Copa do Brasil. Tem isso. Perfeito. Entendeu? Então, Mas assim... tem como acelerar? Não tem. O que mais me deixa Logo chateado... esse ano, Felipe? Tá achando que é aquele filme, Clique? Quantas vezes você lembra... Trocaria algumas coisas pra apertar aquele botão? Sim. Vou falar o seguinte, quantas vezes você lembra que o Botafogo repetiu a escalação na temporada? Nenhuma. É difícil, é. E eu não digo E nem... não por uma opção, Eu né? não digo nem o time inteiro. Eu tô falando 90% do time. Nenhuma. Por quê? Muitas lesões, muitos problemas, mas porque o técnico também mexe o tempo inteiro no time. Então eu vou falar novamente uma coisa... Falta de planejamento. Falta de planejamento. Vou falar novamente uma coisa aqui. O Botafogo, pra mim, a cada jogo parece que ele tá começando de novo. É isso mesmo. Parece que ele tá começando, e tá começando, e tá começando. Aí você olha e fala assim, bom, parece que agora encontrou um time. Aí o Montoro vai pra Copa do Mundo. O que é um grave erro da gestão. Que o Montoro nunca tinha que ter saído desse time pra ir pra Copa do Mundo. Aí o Cuiabano ia pro Nottingham Forest, voltou o Cuiabano. Aí o Cuiabano agora é titular absoluto da equipe. Aí o Arthur Cabral é contratado para ser o centroavante, o Arthur Cabral tem uma baixa de rendimento, entra o Cris Ramos e o Cris Ramos é o titular. Aí daqui a pouco o Santos, que começa a jogar bem, também é um bom jogador, mas dentro do contexto, de um contexto em que você tá jogando com um cara aqui e outro cara ali, e no outro jogo um cara diferente, ele também não consegue desempenhar 100%. Jair, Pedro. Então, Tem um detalhe, zagueiro o que Jefinho, chegou- O Jefinho. ele entra bem. Aí bem. no outro jogo nem aquece. Exato. Aí depois não sabe se entra ou se não entra. Então fica sem desculpa, saber. é muita falta de coerência do gestor, do dono do time, até o técnico. É falta de coerência a temporada inteira do Botafogo. Não tem nada que o futebol não puna mais do que a falta de planejamento. Nada. E pra mim a temporada do Botafogo, apesar de estar lá com 40 pontos, tá com 40 pontos porque gastou dinheiro pra cacete. E montou novamente um time que é bom em peças, mas não é bom coletivamente. O desastre que o Botafogo teve esse ano se chama falta de planejamento. E eu tô falando isso aqui há meses. O que tá acontecendo hoje é só reflexo de como foi construída a temporada 2025. Quando a gente vê um Botafogo bagunçado dentro de campo, é porque ele é bagunçado fora também. Botafogo e Fluminense. Que saudade que eu estava daquele homem. Aquela calça justa, para dentro da meia, o sapato de Hobbit. Eu queria que você falasse da estreia de Zuba. Eu conheço tão bem Zuba que eu escalei o time no 4-2-3-1 para vocês no chat assim que ele foi anunciado, lá no nosso WhatsApp. Falei até que ele ia colocar o Cano. E como é bom ver Zuba de volta. Que homem. Se jogou no chão no gol do Lima, abraçou o Guga, momento de muita emoção. Ele está de volta. Olha o sorriso de Cândido, ele trouxe o sorriso de volta para você também. Era uma vitória, poxa, que o torcedor do Fluminense estava ansioso, né? O Botafogo havia vencido os últimos 8 clássicos
era a maior sequência na história desse clássico, assim, e um negócio bizarro, que nesse meio tempo o Fluminense ganhou Libertadores, não tem um time horroroso, e o Botafogo ia lá e ganhava. Então o Fluminense já eliminou essa sequência, mas não dá para falar ainda que foi um jogo com a cara do Zubeldia, não sei nem o que esperar, na verdade, né? Conversei com muitos São Paulinos. Não aconteceu tanta coisa assim também no jogo, foi um jogo com poucas grandes chances de gol. A chance criada do gol do Fluminense vem de uma trama interessante ali por dentro do Hércules com a Costa. Hércules e Martinelli merecem o seu elogio, torcedor. Há muito tempo, né? São dois. A questão, assim, desde o Mundial, foram 2 jogadores fundamentais já desde o Mundial, desde antes, e que vinham saindo quase todos os jogos, né? Vinham sendo substituídos ali pelo Renato. É claro, né? O Martinelli realmente cansava em alguns jogos, mas outros a gente cobrava. Pô, será que ele não aguenta até o fim? E aí ficou até o fim e participou brilhantemente do segundo gol, dando giro, dando assistência para o Lima. Aliás, o segundo gol, e o primeiro giro dele... Cara, a jogada foi muito bonita do Martinelli, o reflexo que ele teve. Isso é de bom jogador de meio campo. O giro e encontrou o Lima fez de tudo para errar. O Lima entra na área, desacelera, corta para dentro, ele fez de tudo para errar, mas a defesa do Botafogo tá daquele jeito, né? Foi uma boa finalização também, em curva ali no cantinho. Ele demorou um pouquinho para decidir o que iria fazer, né? Talvez tenha telegrafado. De tudo para errar, mas deu certo. Mas terminou sendo um bonito gol. Assim, vamos ter que esperar para tirar conclusões sobre o Zubeldia. Você conhece bem melhor do que eu. Eu ouvi críticas, ouvi elogios. Crítica do que ele ainda não já estão reclamando? Ele não fala português direito. Não, eu ouvi críticas de São Paulinos, né? Tipo assim, quando saiu a notícia, eu já fui perguntar para muita gente, e aí, o que dá para esperar dele, etc e tal. Pô, é um cara que se entrega realmente no trabalho, assim, ele vai... Toma mais cartão ele vai que o Hulk. abraçar... não tomou cartão. Ele tá pendurado já na Copa do Brasil, né? Quando o Fluminense foi jogar a ida da semifinal contra o Vasco, ele já tá pendurado. Eu tenho uma... Mas é isso. Eu tenho o primeiro mês dele aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre... onde é que tá? Será que eu apaguei? O primeiro mês do Zubeldia. Deixa eu ver, eu vou colocar para vocês verem como é que a coisa funciona na imprensa esportiva. O primeiro mês é o 117. Exhibit 117. Aqui, ó. Um mês de Zubeldia lá no São Paulo. Técnico mergulha no São Paulo. Revive boa fase. Dá chance a criticado. Então tá igual. Já meteu o Soteldo. Já defendeu o Soteldo na entrevista coletiva. Sim. Treinador argentino foi apresentado pelo Tricolor. É só trocar Tricolor por Tricolor. E ainda não perdeu nenhum jogo. Veja os 28 jogadores que ele tinha. Então assim, o começo é aquela lua de mel. Vamos ver daqui um tempinho como é que vai ser para vocês. Mas o começo é S2. Espero que o começo ainda seja S2, porque tem sequência de jogos importante, tem Sport fora de casa e no fim de semana o Galo em casa. Acho que dá para ganhar os 2 jogos. O campeonato do Fluminense realmente é lutar por um G7 e é importante aqui a gente estabelecer que esse ano não tem G9, porque o Galo é quem está vivo na Sul-Americana e o Galo está abaixo. Sim. E a Copa do Brasil vai ser decidida depois do Brasileiro, então você não pode contar com o ovo da galinha. Vai ficar no campo assistindo com o celular. Não tem como. Você não tem como. Então, todo time que mira a Libertadores agora mira G7. Isso porque eu já estou contando com o Flamengo ou o Palmeiras ganhando a Libertadores. Porque também se acontecer uma zebra aí, esquece, é G6 só. Eu acho o G7 bastante plausível nesse caso. Então, é uma zona ali que o Fluminense pode pleitear. Tem São Paulo, tem Bahia, tem Botafogo, tem Bragantino, tem vários times abaixo ali que vão subir, vão poder sonhar com esse G7, mas eu espero ainda ver mais bons jogos do Fluminense. Ontem eu considero uma vitória justa do Fluminense, porque o Botafogo também tá uma draga danada. Tá ruim, o Botafogo sim. tem pouquíssimo a aproveitar, mas também Tá não considero ruim, que o Fluminense... Mas é um time... O Botafogo tá muito... desconfigurado. Eu já falei para vocês, a gente sabia exatamente o que o Botafogo ia fazer quando a gente assistia os outros treinadores, aquele Botafogo campeão da Libertadores, o jeito de jogar, as jogadas, quem eram os caras, as substituições, a gente tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer. E a zaga do Botafogo contra o Fluminense foi um negócio de chorar, meu. Os 2 gols... Foi reserva, mas
mesmo assim, o Muito time abaixo. como um todo, bastante mal, bastante mal. E o Ancelotinho e toda a gestão Batendo cabeça, desse né? ano do Botafogo estão derrubando todos os recordes que o Botafogo de 2024 assinou. Então, é um ano assim realmente que o Botafogo parece que se planejou para dar tudo errado e vai dando tudo errado e ainda pode ir pior, porque o Botafogo não tem a sua presença garantida nem na Libertadores no ano que vem e nem na Copa do Brasil. E ou ele vai jogar os dois, ou ele não vai jogar nenhum. Ele só vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem se Putz, ele tem conseguir isso se classificar também. para Libertadores. Cara, isso é muito louco isso. Isso é muito doido. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.